de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menos de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento, que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, antes que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões, e nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou cantar coisas escondidas, proclamar coisas escondidas, desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos amados, toda segunda-feira, nós aqui nos reunimos para rezar pelas almas do purgatório. Quem escutou a querida irmã, acho o nome Serena, ela diz que acordava de madrugada para rezar pelas almas do purgatório. Pela idade debilitada, agora reza à tarde. E eu só começo com essa música, Com Minha Mãe Estarei, que podia ser um tom a menos, para ficar mais fácil para o povo cantar. Ela nos lembra exatamente: com minha mãe estarei na santa glória um dia, ao lado de Maria, no céu triunfarei. E ao mesmo tempo o refrão reforça aquilo que nós deveríamos buscar: no céu, com minha mãe estarei. Filhos queridos, quero crer que talvez nós lembremos que São Pio de Pietrelcina, um homem que rezava muito pelas almas do purgatório. São Pio de Pietrelcina, você vai falar, além de rezar pelas almas do purgatório, um homem que várias vezes teve visões de seus filhos e filhas pedindo para que ele rezasse missa, para que fossem para o céu. Mas eu quero lembrar de São Pio de Pietrelcina, quantas horas ele passava no confessionário. E o confessionário é, com certeza, a confissão é uma passagem de ida sem volta para o céu. Penso, e ainda este ano, sinto que nós temos na semana, terça-feira, 11 horas, Santas Chagas. Quarta-feira, Nossa Senhora. Quinta-feira, nós temos às 11 horas, adoração ao Santíssimo. Sexta-feira, Jesus Misericordioso. Eu gostaria, e deixo aqui como uma reflexão, e gostaria muito, e vai acontecer, que na segunda-feira, às 11 horas, nós pudéssemos fazer o momento de oração a partir de São Pio de Pietrelcina. Ele é um dos nossos intercessores, e está faltando ele, São Pio e São José, na segunda-feira. Porque São José também é o patrono da boa morte. São Pio é o apóstolo da boa morte. Então na segunda-feira, no tempo certo, vamos ter
já às 11 horas, tem um hiato ali. Vamos preencher esse hiato com São Pio e São José. Vai ser de grande valia. Queridos irmãos e irmãs, eu falava que nos últimos domingos, e ontem foi o terceiro, sempre os evangelhos foram parábolas. E ontem terminou, foi o último domingo das parábolas. Mas hoje volta a parábola. Por que Jesus fala em parábola? Fala para que nós possamos compreender no seu tempo a mensagem. Hoje Jesus chama a atenção e diz assim, o reino dos céus, e ele fala do ponto de vista humano. Ele viu a semente de mostarda e disse, o reino dos céus é como um grãozinho de mostarda que a gente nem dá valor, mas que depois sabemos que não é a hortaliça, tá? Tem a hortaliça, estamos falando de outra coisa. A mostarda chega a ter 3, 4 metros. Depois, Jesus fala, e ele certamente viu muitas vezes Nossa Senhora fazer pão. Às vezes a gente esquece que Jesus foi humano. Eu, muitas vezes, vi minha mãe fazer pão. E a briga nossa, graças a Deus, eu era pequenininho, eu fui dispensado. Porque minha mãe fazia de um dia e que deixava crescer para o outro, mas no outro dia tinha que cilindrar. Quem sabe o que é cilindrar? Então nós estamos na mesma faixa, nós estamos tudo amarelado. E eram meus irmãos mais velhos, tinha que cilindrar logo cedo. Eu era menorzinho, era poupado, mas dava uns pão bonito, que Deus o livre. Jesus viu Nossa Senhora muitas vezes fazer pão. Não, apesar de ter o pão ázimo, o pão com fermento. Então, Nosso Senhor está falando do quê? Das pequenas coisas que devemos valorizar. Não vou falar do mundo. Eu quero falar hoje, a partir da temática, a inspiração que me deu a primeira leitura do profeta Jeremias. E aqui é o grão de mostarda de Deus lançado em nosso coração. Às vezes, pequenos relampejos, pequenas iluminações, que nós não deveríamos deixar passar. Claro, o grão de mostarda é o bem que a gente faz no mundo, mas isso eu já preguei várias vezes. Então nunca deixe de fazer o bem, para não dizer que eu não interpretei do ponto de vista mais geral. Nunca deixe de fazer o bem. Se você fizer, você pode não ver o efeito imediato, mas o bem que você faz, ele produz frutos bons. Podem ser pequenos gestos de amor, de perdão, pequenos gestos de caridade, seja como o grão da mostarda, seja como o punhado de fermento. Façamos o bem sempre, mesmo quando não reconhecido. Feito esse geral, eu quero voltar ao que me inspirou. Porque Jeremias conta que Deus mandou ele colocar um cinto, mandou enterrar, mandou buscar, e o cinto estava podre. E assim ele vai refletir como ele queria que o povo, Deus dizendo, tivesse uma intimidade com ele. Eu pego essa deixa para dizer, aquilo que Deus mais quer é que eu e você tenhamos uma profunda intimidade com Ele. Intimidade. Que a palavra de Deus se misture às nossas. Que o vocabulário de Jesus se misture aos meus. Que os pensamentos do Senhor possam direcionar meus pensamentos. Você entende que isso só é possível quando estamos impregnados em Deus e Deus impregnados em nós? Não sei se me faço entender o que é que
está na primeira leitura, a faixa era algo que estava no corpo. A palavra era dada ao povo para que eles levassem a vida, e não o fizeram. Como denuncia depois, Deus, através de Jeremias, adoraram deuses estranhos, pagãos, idolatria, praticavam a injustiça. Então hoje, o Senhor está dizendo que Ele sempre está lançando sementes de mostarda dentro de nós. Num primeiro momento, às vezes uma intuição, às vezes um desconforto que a gente tem com a palavra, às vezes, volto a usar a palavra, um relampejo de algo, parece pequeno, mas se nós nutrirmos isso, nos deixarmos guiar por isso, isso cresce. Da mesma proporção, o mal, se nós enveredarmos para o mal vai crescer, o joio vai crescer, o espinho vai crescer, o pensamento ruim vai crescer, o desejo de vingança vai crescer, o egoísmo vai crescer. Então, por que não entendamos também esse grão de mostarda como aqueles apelos de Deus que Ele lança? E às vezes você está dirigindo, às vezes você está lendo um texto, às vezes nem necessariamente é de igreja, mas tem algo que te pega, você está fazendo uma meditação. Eu fico pensando que é um grão de mostarda que Deus lança, pequeno, acolhamos, deixa-se transformar numa árvore. No mesmo contexto, nosso Senhor disse, falando do fermento, fiquei pensando que nosso Senhor falou claramente, cuidado com o fermento dos fariseus, o vosso fermento seja para o bem. Hoje Jesus fala que um pequeno punhado de fermento leveda o pão, e é verdade. Se você não colocar, vai ficar batumado. Deus sempre está colocando o Espírito Santo em nós, e eu vejo o fermento como o Espírito Santo em nós, que faz crescer a massa, dentro de nós, o anseio de santidade, a busca de Deus. Num determinado momento, Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Nós deveríamos lutar, permitindo que esse grão de mostarda cresça, esse fermento do Espírito levede, de nós podermos dizer, eu e Cristo somos um. Como diz Paulo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então, meus irmãos, se estamos aqui e começamos, no céu, com minha mãe estarei, nós também devíamos dizer, na terra, com minha mãe continuarei. Devíamos começar hoje, com minha mãe continuarei, permitirei que os apelos de Deus encontrem eco, espaço dentro de mim, permitirei que o fermento que eu chamei de Espírito Santo levede a massa, porque senão nós vamos ficar pessoas batumadas, sem graça, paradas no tempo. Então vamos pedir esse fermento do bem em nós,